Olá, a medida provisória 936 trouxe profundos impactos nas relações de trabalho, nos contratos de terceirização, inclusive da administração pública. Em perguntas e respostas, a seguir alguns esclarecimentos. Programa Emergencial de Emprego e Renda. Esse é o nome do programa instituído pela medida provisória 936, Programa Emergencial de Emprego e Renda. Primeiro, o benefício do pagamento mensal de preservação de emprego e renda. Segundo, a redução da jornada de trabalho. E terceiro, a suspensão do contrato de trabalho. Os beneficiários desse programa são apenas os empregados que tiverem jornada de trabalho reduzida e que tiverem o contrato de trabalho suspenso. Só esses dois grupos podem ser beneficiários desse benefício. A responsabilidade pelo pagamento do decesso remuneratório, da redução remuneratória, é da administração pública federal. Apesar de estados e municípios terem fechado estabelecimentos, a responsabilidade é apenas do governo federal. Não estão abrangidos os empregados das empresas públicas e sociedades de economia mista. Só estão abrangidos os empregados da iniciativa privada. E estão abrangidos também os empregados da iniciativa privada que mantêm contratos de terceirização de mão de obra com o governo federal. A base de cálculo do benefício está associada à mesma base de cálculo do seguro-desemprego. Note, não é seguro-desemprego. Inclusive, quem receber esse benefício poderá, se for demitido depois pelo patrão, ter o recebimento do seguro-desemprego garantido. É uma parcela que tem a mesma base de cálculo, mas não tem restrição, não tem carência e vai ser pago a partir do dia em que o empregador comunicar ao Ministério da Economia que está reduzindo a jornada de trabalho ou suspendendo os contratos. Esse é o marco. Por isso, empregador, se apresse na comunicação ao Ministério da Economia. Mas nós temos que esperar o Ministério da Economia abrir o canal para a sua comunicação, que na data de hoje, 3 de abril de 2020, ainda não está aberto. Não tem carência. Diferentemente do seguro-desemprego, a garantia do benefício não tem carência. Só quem pode requerer esse benefício é o empregador, não é o empregado. O empregado tem jornada de trabalho reduzida ou tem o contrato de trabalho suspenso, não pode requerer o benefício. O benefício é requerido pelo empregador para os seus empregados. O prazo máximo de pagamento do benefício é 90 dias, mas poderá ser prorrogado. A redução da jornada de trabalho pode ser feita por acordo individual. E essa é uma regra que não existia na CLT, faz parte do conjunto do direito provisório. Redução da jornada de trabalho pode ser feita pelo empregador e a suspensão do contrato de trabalho também pode ser feita por acordo individual entre empregador e empregado. O benefício começará a ser pago 30 dias após a vigência da medida provisória e após a comunicação do empregador ao Ministério da Economia. Agora, é importante lembrar mais um fator. A suspensão do contrato de trabalho é assunto polêmico. Na medida provisória 927, era previsto o acordo individual entre patrão, empregador e empregado, com regra básica, sem a participação do sindicato. Na CLT, esse artigo da medida provisória 927 foi revogado. O artigo 18 da MP 927 foi revogada pela MP 928.
volta à regra geral da CLT. Pela CLT, o artigo 476, letra A, permite a suspensão do contrato de trabalho com a participação do sindicato. Nesse período, o patrão pode pagar, o empregador pode pagar o valor que quiser e o empregado vai participar de curso para aperfeiçoamento durante o período de suspensão. Mas agora, pela medida provisória 936, foi possível suspender o contrato de trabalho a dois distintos grupos. O primeiro, quem ganha menos de R$ 3.135, e o segundo grupo, quem ganha até 2 vezes, igual ou superior a 2 vezes, o valor de R$ 6.101,06 e tem diploma de nível superior. Perceberam? O governo separa dois grandes grupos, abaixo de 3.135 e acima de 12 mil reais. Mais ou menos esses valores. Para esses dois grupos é permitido fazer a suspensão do contrato de trabalho. E esses dois grupos receberão, então, o valor do benefício de emprego e renda que tem por base de cálculo o seguro-desemprego. Ainda sobre suspensão do contrato de trabalho, é uma regra específica. A empresa que tiver a receita bruta superior a R$ 4.800.000 deve, ao suspender o contrato de trabalho, pagar o valor de 1/3 do salário dos empregados. É responsabilidade adicional. E esse pagamento não tem incidência de imposto de renda, de seguridade social e não conta como tempo de serviço para nenhum fim. É uma ajuda de custo durante o período de emergência em saúde pública. Esses são os principais pontos de destaque da medida provisória 936. Ainda haverá muitas questões polêmicas sobre esse assunto, inclusive a já anunciada pretensão de arguir a constitucionalidade da suspensão do contrato de trabalho. Nós consideramos que é constitucional o dispositivo, tendo em vista que o governo está assumindo a parcela da responsabilidade grave em relação a esse assunto. Não adianta nós colocarmos todas as empresas postulando, na forma do artigo 503, perante a Justiça do Trabalho, que os governadores e prefeitos que fecharam o estabelecimento venham pagar salário. Nós estamos apenas transferindo o problema. Portanto, se faz necessário mesmo que essa norma seja considerada constitucional. Se ela for considerada inconstitucional, nós vamos ter uma grande comoção social, porque existem muitos estabelecimentos, lojas e empresas fechadas e, nesse momento, não há outro meio a não ser a regra de se acionar o governo federal para o estabelecimento de benefícios e garantias em favor do trabalhador, com isso reduzindo os gravíssimos impactos sociais que estamos vivenciando. Continue acompanhando nosso trabalho nas redes sociais e difundindo o nosso canal. Não se esqueça de se inscrever também no resumo do Diário Oficial da União, que nós fazemos todos os dias para você, e você também pode ouvir no podcast ou no Spotify.